Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o nosso culto a Deus, agora ouvindo a palavra de Deus. Já cantamos um pouco da palavra de Deus, oramos. Vamos para o momento de meditação na sua palavra. O texto escolhido para esta tarde, para o culto ao Senhor, é o texto de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Algumas verdades que nós cantamos aqui essa tarde, nos louvores, estão totalmente relacionadas àquilo que nós vamos falar. Onde que realmente está a nossa âncora, nos momentos fáceis e difíceis, né? Claro que a gente não, nem é propósito nosso adivinhar como vai ser a semana, né? Mas pelo menos eu sei que essa chuva não atingiu, né? Pelo menos a falta de energia não atingiu todos aqui. Alguns sim, outros não. Mas já dá para ter, conversando com os motoristas de aplicativo, né? Ontem, pela manhã e agora à tarde, o papo era sempre o mesmo, né? Imagina só amanhã como vai estar essa cidade, né? Os faróis aí, os semáforos, né? Todos aí desativados. Claro que eu não sei se em todas as regiões de São Paulo está assim, mas em todas que eu passei, eu não peguei nenhum farol funcionando. E, enfim, em momentos assim, eu sei que é possível que vários irmãos aqui estejam já desde sexta-feira ou de sábado sem energia em casa, né? E é algo que é bem chato, né? E crentes, isso acontece com crente e com não crente, né? Você pode fazer oração lá, o jejum que você quiser, né? Claro que se Deus quiser fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre, mas isso atinge quem é crente e quem não é crente. Amanhã no trânsito vai atingir crente, provavelmente, e não crente, né? Se não for restabelecido até essa noite. Se a coisa for até terça-feira, isso vai atingir crente e quem não é crente. E nesses momentos de irritação, né? Quem está desde sexta-feira, né? É um transtorno. Eu vi uma reportagem hoje à tarde, né, que a turma está correndo para as estações de metrô e trem e para os shoppings para recarregar o celular, né? Enfim, isso atinge todo mundo. Nesses momentos de profunda irritação, onde que está realmente, né, a nossa âncora? E crente fica irritado, assim como qualquer um. Por outro lado, né, o crente, ele em algum momento, pela graça de Deus, ele vai manifestar, né? Por mais que fique irritado, quando de repente passa alguma coisa ruim na cabeça, ou alguma palavra, alguma irritação, enfim, ele vai se arrepender, vai voltar os seus olhos a Deus e enfrentar essa dificuldade toda, né? Onde que está realmente a nossa âncora? E o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: a Bíblia diz que nós somos seres criados por Deus e para Deus. Nós somos seres da eternidade e do tempo, ao mesmo tempo, né? Nós sabemos que pela graça de Deus, nós estaremos nos novos céus e nova terra, que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas ao mesmo tempo, enquanto ou nós, né, partamos para estar com Cristo, ou enquanto Cristo não voltar para nos levar, nós experimentamos a dinâmica desse mundo caído e quebrado. A pergunta é: o fato de que nós somos cristãos influencia de modo prático o que na nossa vida? O fato de que nós temos a nossa vida alicerçada na eternidade influencia de modo prático o que quando a gente passa por essas intempéries do tempo? Esse é o ponto. Repito pela última vez: o fato de que eu e você, pecadores, arrependidos, mas nós somos frágeis, nós somos fracos, tem irmãos nesse momento, né, que estão nos hospitais. O fato de que nós fomos criados por Deus e para Deus, que a nossa âncora não está nesse mundo, mas na eternidade, influencia de que forma as intempéries que nós vivemos na dinâmica do dia a dia desse mundo quebrado? Eu creio que pela graça de Deus esse texto vai poder nos ensinar mais uma vez e nos ajudar a responder essas questões.
Lucas capítulo 12, do 13 ao 21, está escrito assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Perceba que o nosso texto, assim como todo o texto, ele está dentro de um contexto maior. Nosso texto começa dessa forma, né? Nesse ponto, é porque Jesus estava dialogando com muitas pessoas, e aí você dá uma olhada, passa o olho aí no comecinho do capítulo 12, Jesus Cristo estava falando com muitas pessoas, e ele tocou em alguns assuntos. Eu vou relembrar rapidinho aqui. Jesus Cristo disse para essas pessoas terem cuidado com os fariseus, cuidado com o fermento, ou seja, cuidado com o ensino dos fariseus. Eles inventam regras que nem eles conseguem cumprir. Abre o olho com essa turma. Jesus Cristo também deixou bem claro que nós devemos temer não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar o ser humano inteiro no inferno. Jesus Cristo também deixou bem claro que nós devemos dar testemunho fiel dele mesmo. Ele também deixou bem claro para aquela turma que ele estava conversando, que todos os pecados são perdoáveis, são passíveis de perdão, mediante arrependimento e fé em Cristo, a não ser um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a negação consciente e final. Lembrem dessas duas palavras: negação consciente e final, ou seja, você termina a sua carreira nesse mundo negando a Cristo. Para aquele que ouve a palavra, e ouvindo a palavra conscientemente diz: não, não, some da minha frente, eu não quero saber desse negócio de fé em Cristo. Para essa pessoa, quando ela tem consciência disso, e ela termina a sua carreira nesse mundo dizendo não a Cristo, para essa pessoa não tem perdão. E por fim, Jesus Cristo, antes do nosso texto, ele havia deixado bem claro que nós devemos confiar em Deus em todos os momentos, nos momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis. Deus vai nos guiar sobre aquilo que nós devemos falar. Então, conversando, aí agora você entende, né? Nesse ponto, enquanto Cristo estava falando tudo isso, aí nesse ponto, chegou um homem. E aí a estrutura do texto é muito simples, né? Só para a gente fazer um esboço aqui. Chega um homem para Cristo e faz um pedido. Aí vem a resposta de Cristo. A resposta de Cristo é em 3 partes. Então, primeiro, um pedido desse homem, nós vamos relembrar, um pedido, aí vem a resposta de Cristo. E Cristo dá resposta em três aspectos aqui, melhor, em três momentos. Primeiro, ele responde com uma pergunta. Segundo, ele faz uma recomendação. E terceiro, ele conta uma parábola. Basicamente essa é a estrutura do nosso texto, tá? O pedido de um homem, aí vem a resposta de Cristo. Ele responde primeiro fazendo uma pergunta. Ou seja, Cristo não entra nos nossos esquemas, né? Ele entorta as nossas perguntas. Ele responde não do jeito que a gente quer ouvir normalmente. Pelo menos para aquele homem não foi assim. Ele faz uma pergunta como resposta, ele faz uma recomendação, e depois ele explica essa recomendação contando uma parábola. Qual foi esse pedido? Versículo 13. Vamos ler todos juntos o versículo 13? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Esse foi o pedido do homem. Basicamente foi isso.
Esse homem chega para Cristo, trata Cristo com respeito, chamando ele de mestre, né, o rabi, rabino, e faz esse pedido aqui: ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. A gente não tem muitas informações aqui, mas certamente existia uma pendenga em termos de herança familiar ali, e isso é uma coisa que acontece até hoje, né? Quando a gente olha, né, quando a gente vê uma notícia em algum noticiário, e quando a gente conversa com alguém, quando a gente conversa com alguém da nossa família, e fala assim: poxa, vocês brigaram por causa da herança, né? Aí depois acontece com a gente faz, infelizmente, quase que... Se a gente não se cuidar, a gente faz a mesma coisa ou pior, né? Na minha família rola umas coisas assim também. Claro que é só na minha, na de vocês não, né? Né? A gente olha para o passado e fala: não, isso nunca vou fazer, nunca vou brigar. Brigar por causa de casa, brigar por causa de terreno. Ah, não, isso daí não, eu abro mão dessas coisas. Tá, até você está na história. Aí você vai sofrer a mesma tentação que os seus avós sofreram, seus pais sofreram, seus tios sofreram. Aí está lá você de novo. E se você não se cuidar, você vai fazer igual ou pior. Naquele homem rolava um drama desse tipo. Ele chega para Cristo e fala: ordena que o meu irmão reparta comigo a herança, né? Ordena, como é que é mesmo? Ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. No contexto, na cultura judaica, por que ele fala isso para Cristo? Por que ele pede isso para Cristo? É porque na cultura judaica era um rabi, era um mestre que poderia fazer isso. Por isso ele chega para Cristo e fala: dá ordem para o meu irmão para repartir comigo essa herança. Ele provavelmente era o irmão mais velho, e na cultura judaica também o irmão mais velho ganhava uma herança dobrada. Então essa era a intenção do coração desse moço. Simples assim. Então, a princípio, na cabeça desse homem, o grande drama, o drama mais profundo que ele estava passando, era um drama de ordem monetária, financeira, material. Tanto é que ele pede para Cristo que tem o poder de calar o mar, Cristo que tem o poder de dar olhos, né, dar visão ao cego, Cristo que ressuscitou Lázaro, olha só, Cristo que perdoa e confere vida eterna. Para esse homem, ele chega para Cristo e quer usar o Senhor Jesus Cristo para resolver um problema de ordem material. Esse era o drama que estava passando na vida daquele homem. Ele tinha uma necessidade, que na opinião dele, era de ordem material. Cristo é aquele que usa essas palavras. Ele não vai entrar nesse joguinho e vai mostrar para aquele homem que ele tem, na verdade, um outro problema muito mais sério, muito mais profundo. E isso Cristo faz conosco nos nossos dias. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve um sermão, Cristo continua não respondendo exatamente da mesma forma que a gente quer. Ele entorta as nossas expectativas. Ele fala: o seu grande problema não é exatamente esse. Você tem um problema muito maior. Eu vou te mostrar qual que é. E se você quiser que resolva, venha a mim. Vinde a mim. Então esse é o pedido. Agora vem a resposta de Cristo, em 3 partes. Primeira parte, Cristo, ele responde no versículo 14, com uma pergunta. Lá está escrito assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? A expressão que o homem tinha usado para Cristo era mestre, né? Rabi. Homem aqui, lá no grego, pode significar várias coisas. Aqui nesse texto, é uma expressão que no original significa distanciamento. Aquele homem chega para Cristo e fala: mestre, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. Cristo deixa bem claro: não sou íntimo seu. Homem, expressão que no original significa distância. Homem. E aí ele faz uma pergunta. Ele queria uma resposta. De repente ele queria que Cristo respondesse assim: não, o que está acontecendo? Ah, ele não está querendo dividir? Isso é injustiça, eu vou dividir. Mas não. Homem, distanciamento. Não sou íntimo seu. Quem me constituiu juiz
ou partidor entre vós? Ou seja, não vou entrar nesse teu jogo. Essa é a primeira parte da resposta. Segunda parte, ele dá uma recomendação. Versículo 15. Então lhes recomendou. Vamos ler todos juntos a recomendação? Vamos lá? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, primeiro, homem, quem me constituiu partidor entre vós? Agora ele dá uma recomendação, né? Ele deixa bem claro o perigo do amor ao dinheiro, do amor às riquezas, do amor ao aspecto material. O dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro sim. A avareza é idolatria, é a absolutização das questões materiais. É quando a minha vida gira em torno disso. É quando eu uso, inclusive a igreja, eu uso a religião, eu uso o Senhor Jesus, eu uso as pessoas para ter benefício material. E aí alguns ensinos que nós temos aqui, algumas verdades que podem ser extraídas desse texto. Primeiro, a avareza não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Existem avarentos ricos e avarentos pobres. Tem nada a ver com quantidade. Porque de repente alguém é mais pobre e fala assim, ó, desse perigo eu não passo. Não, mentira. Aquelas brigas dentro de família acontecem com milionários e acontece com pé rapado. Dá para você brigar por milhares de hectares de terra. Infelizmente pessoas matam por isso. E quando não chegam ao ponto de matar, pelo menos é possível, infelizmente, por causa de disputas familiares, às vezes você não chega ao cúmulo de matar, embora você já tenha pensado em matar, mas você não tem às vezes coragem, né? Coragem entre aspas de fazer isso. Mas infelizmente pessoas veem outras pessoas partirem sem pedir desculpa, por causa de questões familiares. Você vê a pessoa ir embora, ou a pessoa vê você indo embora, com ódio no coração, por causa de uma disputa material. Então a avareza, e pode ser por milhares de hectares, ou às vezes, sei lá, por um relógio. Quem que vai ficar com o relógio? A turma briga por causa disso. Nós brigamos às vezes por causa disso. Então a avareza não tem nada a ver com quantidade. Existem ricos humildes. É mais difícil, mas existe. E ricos que são extremamente avarentos. Existem pobres humildes pela graça de Deus. E se são humildes é pela graça de Deus também. E existem pobres que são extremamente avarentos. A avareza tem a ver com uma atitude do coração. A avareza tem mais a ver com interioridade do que com exterioridade. É o apego idólatra do nosso coração às questões materiais. O J.C. Ryle, que é um comentarista muito fantástico, ele diz o seguinte: não existe nenhum outro pecado ao qual o coração humano é mais propenso do que a cobiça. Ele continua dizendo assim: guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, inveja, ódio, de todos os tipos, manifestado tanto em público quanto em particular, tudo isso tem uma fonte, segundo ele, a cobiça. Lucas 16:13, você conhece esse texto, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E tem outros textos. Isso vale para mim, isso vale para você. Se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, você está empregado, você está desempregado, todos. Esse é um drama que perpassa o coração humano. Então, dois efeitos singulares do apego às riquezas: elas nos escravizam e elas nos fazem sentir como deuses.
Quando eu sou um avarento, o apego, esse meu apego às riquezas, eu acho que eu estou dominando, mas não, as riquezas me dominam. Em segundo lugar, quando eu realmente tenho poder financeiro, lá no fundo, se colocar um termômetro espiritual no meu coração, eu estou me achando mais do que eu sou. Eu acho que eu posso mais do que eu sou. Aquele homem vivia esses dramas. E aí, frente a isso, Jesus Cristo faz duas recomendações, né? Uma recomendação em dois aspectos. Ele diz: tenha cuidado, cuidado. E ele diz também: guarde-se. E por quê? Ele dá o motivo. Porque a minha vida, a sua vida, a nossa vida, não consiste, ela não está fundamentada, ela não está baseada na abundância de bens que nós possuímos. E assim nós podemos terminar esse segundo ponto aqui e irmos para o último e terceiro. Então você tem um pedido desse homem: Senhor, ordena que meu irmão reparta a herança. Aí você tem a resposta de Cristo. Primeiro uma pergunta: quem disse que eu vou resolver isso daí? Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E ele faz uma recomendação: cuidado, cuidado com a avareza. E aí, se ele não entendeu, aí, agora Jesus Cristo vai desenhar, né? Ele vai contar uma parábola, e a parábola é a partir do versículo 16, e como nós já lemos o texto, agora eu vou versículo por versículo rapidinho. Versículo 16, ele diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 17: e arrazoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Essa parábola aqui nos ensina várias verdades. Primeira verdade que ela nos ensina aqui, preste atenção, é a seguinte: a riqueza em si não é sinal de bênção. Aí alguém, né, como brasileiro é um povo que gosta de fazer piada, fala assim: ó, então, se não é bênção, eu quero ter mesmo assim. Cuidado. Primeiro, não sejamos hipócritas, né? Deus é que fez Salomão um homem sábio e um homem rico. Nesse caso, foi uma bênção. Claro que Salomão teve os seus dramas. Deus às vezes abençoa, deixando a pessoa rica. Isso também acontece. O que nós estamos falando é uma outra coisa. O que nós estamos colocando aqui é que a riqueza em si, ela não é sinal de bênção. Aquele homem era rico e ele não era abençoado. Esse é um dos vários exemplos. Olha só o que o texto está dizendo, né? Eles proferiram uma parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Aquele homem estava rico. O homem era rico, olha só, ele já era rico e o campo produziu com abundância. Ia ficar mais rico ainda. E a história do homem não é muito bonita, que a gente já leu o final e a gente sabe o final. Então, riqueza em si não é bênção, assim como pobreza em si não é maldição. Bênção, essencialmente, é ter comunhão com Deus. Se a riqueza, pela graça de Deus, te aproxima de Deus, bênção. Se quando você está melhor financeiramente, seu coração está com gratidão e você se aproxima de Deus, bênção. Agora, se o seu coração na riqueza está longe de Deus, não é bênção. Se na pobreza você se afasta de Deus, aí é pior ainda. Agora, se na pobreza você se aproxima de Deus, foi uma bênção. Tem gente que vai passar essa vida e só vai buscar Deus quando tiver uma situação muito difícil. E de repente ela pode chegar para você e falar assim: olha, nunca aconteceu nada tão bom na minha vida quanto aquele diagnóstico. Porque enquanto eu tive saúde, eu nunca busquei a Deus. Mas a única vez que eu busquei a Deus, ou melhor, a primeira vez que eu busquei a Deus na minha vida, foi quando eu fui buscar o resultado, e não era o que eu queria. Foi difícil, o meu chão foi tirado, mas pela primeira vez, eu me ajoelhei diante da rocha eterna. Eu não sei se Deus vai me curar, o que eu sei é que se eu morrer eu estou com Ele. Eu sei que isso é meio louco,
Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Bênção é o que te aproxima de Deus. Pode ser a riqueza, pode ser a pobreza. Tem gente que na saúde busca Deus. Tem gente que na saúde se afasta de Deus. Tem gente que na pandemia aproveitou a pandemia para se aproximar de Deus. Tem gente que na pandemia começou com aquelas questões pseudo-filosóficas, pseudo-profundas. Onde estava Deus quando veio a pandemia? Estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. A questão é onde eu estava buscando a Deus na pandemia. Esse é o primeira lição que nós podemos ter aqui nesse último ponto. Segundo, o homem rico da parábola era alguém que olhava somente para si. Versículo 17, né? Arrazoar é falar consigo mesmo. Ele poderia se ajoelhar e falar com Deus, mas ele não foi isso que ele fez. O texto diz que arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Tem gente que não tem uma maçã em casa, uma banana em casa. Esse homem já era rico e o campo produziu muita coisa. Não é que ele não tinha onde guardar mantimento em casa, não cabia mais nos celeiros dele. E ele não falou com Deus, ele falou consigo mesmo: o que eu vou fazer com tanto que eu tenho? Aí ele teve uma brilhante ideia, só que não, né? Versículo 18: e disse: farei isso. Olha só a ideia dele. Já que não cabe, o que eu tenho não cabe, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir os meus celeiros, né? Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, ele não consultou a Deus, ele consultou ele mesmo. Ele não olhou para o próximo, ele só olhou para si mesmo. Naquela época, obviamente, tinha gente com dificuldade. Ele não liga para Deus, ele não liga para o próximo. Ele é o centro da sua vida, né? É o tal do egocentrismo, é a centralização de si mesmo. E todos nós aqui lidamos com isso. Todos nós aqui lidamos com isso. E aquele homem também, além de não ter essa perspectiva, né, de Deus e do próximo, ele não tinha perspectiva da eternidade. No versículo 19 diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que ele vai fazer agora? Descansa, come, bebe e regala-te. A ideia do regala-te aqui é divirta-se. Ele só olha para si, ele despreza Deus, ele não está nem aí com quem está com fome. E agora no final, né, ele fala consigo mesmo: agora o que eu vou fazer? Eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir. Se ele escrevesse isso no Instagram, né, eu vou zoar agora. Faria uma selfie, eu vou agora aproveitar. Essa é a sabedoria humana, que de sabedoria não tem nada. Quando Deus fica de fora, o que existe é isso. Pode mudar as palavras, pode mudar o tom, mas a essência é exatamente essa. Esse homem sou eu e você, sem Deus, mesmo com muita grana, Eu sei que o brasileiro é o povo, né, do zoeira never ends, né? Então tinha lá alguns, a turma às vezes fala, né, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar. Eu sei que a gente ri, tem até um tom aí né, que a gente dá uma risadinha, beleza, mas na realidade não é assim. Não traz, não manda comprar, não é essa felicidade, não é esse tipo de alegria. E aí uma pergunta que nós podemos fazer, já aproximando do final: você está preparado para o dia em que Deus pedir a tua alma? Como você está se preparando, ou tem se preparado para isso? Como você tem usado os recursos, poucos ou muitos, que Deus tem te dado? O que eu tenho feito, o que você tem feito com a sua vida? O texto deixa bem claro que existe uma riqueza que eu e você devemos buscar. Devemos ser ricos para com Deus. Devemos acumular tesouros nos céus, vivendo aqui
e lá para a glória de Deus e para o bem do próximo. Mateus 6, 19 e 21, eu vou ler aqui rápido, só por uma questão de tempo, diz assim, Mateus 6, 19 e 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, não roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. E como que é possível acumular tesouros nos céus? Aqui não tem uma resposta exaustiva, mas pelo menos alguns princípios. Nós acumulamos tesouros nos céus quando nós conhecemos a Deus e continuamos a conhecer a Deus. Quando nós amamos a Deus e continuamos a amar a Deus. Quando nós buscamos amar ao próximo e continuamos na caminhada de amor ao próximo. Dessas formas, e aí você coloca dentro do seu contexto, diariamente, e quando não conseguir, e muitas vezes nessa semana, você não vai conseguir. É mais um motivo não para se afastar de Deus. Quando nós não conseguimos, é mais um motivo para a gente se aproximar de Deus. Senhor, a tua palavra diz que eu devo te amar acima de tudo. Eu não tenho sentido esse amor. Por favor, coloca no meu coração. Eu não estou conseguindo amar o próximo como a mim mesmo, como a tua palavra ensina. Por favor, muda o meu coração, porque eu não consigo mudar. Transforma a minha vida, porque eu não consigo transformar. E é mais um motivo para a gente ir aos pés da cruz, nos humilharmos, diante daquela pessoa que se chama Jesus Cristo. E eu termino tem um vídeo de John Piper comentando essas realidades, que ele diz assim: você não precisa saber muitas coisas para fazer diferença para Deus nesse mundo. Você não precisa. Eu sei que a gente acha que precisa, mas não precisa. Quer fazer diferença nesse mundo? Quer fazer diferença na sua família? Você não precisa saber muitas coisas, não. Você precisa saber poucas coisas que são grandiosas e está disposto a viver e morrer por elas. Pessoas que fazem uma grande diferença no mundo não são pessoas que dominaram muitas coisas. Preste atenção. São pessoas que foram dominadas por pouquíssimas coisas, mas que são grandiosas. Ele continua: se você quer fazer diferença nesse mundo, e quando fala nesse mundo, não estou falando do planeta todo, tá? É na sua família, no seu bairro, no seu contexto. Você não precisa de um alto QI, não precisa. Você não precisa ter estudado em boa escola. Você não precisa de uma boa família. Você não precisa se vestir bem. Você só tem que saber poucas, básicas, simples, majestosas, óbvias, imutáveis, coisas eternas, ser tomado por essas coisas e estar disposto a viver e morrer por essas coisas. Mas normalmente não é isso que eu quero, nem você quer. Normalmente, o que nós queremos é o seguinte: nós queremos ser amados, nós queremos terminar os estudos, nós queremos conseguir um bom emprego, e nada disso é ruim, tá? O ruim é quando eu coloco tudo isso acima das coisas eternas, tá? Normalmente nós queremos ter uma bela casa, um belo carro, finais de semanas longos, boas férias, envelhecer saudável, ter uma boa aposentadoria, morrer suavemente, de preferência sem inferno. Tudo isso é o que a maioria de nós quer. E no fim das contas, sem Cristo, nós não damos a mínima para a eternidade no nosso dia a dia. E aí ele termina contando o seguinte: o que é uma tragédia? Duas mulheres, a Ruby e a Laura, elas foram mortas lá na África, no país dos Camarões. Ruby tinha 80 anos, era solteirona, enfermeira, e entregou a sua vida a uma coisa só: tornar Jesus Cristo conhecido entre os doentes e pobres nos lugares mais difíceis do mundo. Laura, médica norte-americana, se aposentou junto com a sua amiga Ruby, e ela também tinha mais de 80 anos. Teve um dia que ambas estavam num caminhão, indo num vilarejo,
o caminhão perdeu o freio, caiu num penhasco, elas morreram na hora. Você perguntar para muitas pessoas, isso foi uma tragédia. John Piper diz o seguinte: isso não é tragédia. Eu vou te contar o que é uma tragédia. Tragédia é isso daqui, ó. Foi tirado daquela revista Seleções. Um casal, Bob e Penny, se aposentaram 5 anos mais cedo dos seus empregos. Ele tinha 59 anos e ela 51. Agora eles vivem na Flórida, onde navegam no seu pequeno iate, jogam softball e colecionam conchas. O tempo deles é tomado disso. Basicamente, John Piper diz que esse é o sonho de vida do norte-americano médio. Ele diz: isso é uma tragédia. Não tem nenhum pecado jogar softball, não tem nenhum pecado, né, ter um iate. Inclusive, se tiver, quiser me convidar, eu vou, tá? Não tem nenhum pecado, nada disso. O pecado é ser tomado por isso. Isso é tragédia. Bob e Penny, solteiras, mortas quando o caminhão perdeu o freio. Isso é... Hoje elas estão na glória. Eu sei que, né, se eu fosse o parente dela, eu ia sofrer, eu ia chorar, mas não ia ser algo amargo. Eu sei com que elas estão. Agora, ser tomado por essas coisas do mundo, aí tem o final. Eu não li intencionalmente o final, né? O final do quê? Não da história, o final do nosso texto. Versículo 20 e 21 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que eu e você possamos usar sabiamente as coisas desse mundo. Seja videogame, seja os livros que a gente gosta, seja as séries que a gente gosta, softball, o que for. Que a gente use essas coisas, mas que essas coisas não tomem o nosso coração. Que eu e você sejamos tomados pela pessoa maravilhosa, inesgotável, redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas uma vida, ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Somente uma vida, ela logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. Essa não é a frase minha, mas eu não sei de quem é, eu só estou colocando aqui. Que Deus nos abençoe. E em resposta a essa mensagem, nós vamos cantar o último hino. E enquanto nós cantamos, medite, que nós possamos meditar naquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nós não sabemos como será essa semana, mas você pode saber nas mãos de quem você está. Que as nossas vidas estejam sempre nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.